Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso que ficou conhecido como Pass That Love, que é sobre um grupo de esquiadores que era liderado por Igor Dyatlov. Por isso o caso ficou conhecido como Pass That Love, por causa do nome do líder do grupo. Eu não sei se eu estou pronunciando correto, né, mas o nome é complicado. Esse caso é muito complexo, é bem confuso, a gente não sabe como que ele pode ficar cada vez mais confuso, assim, conforme a gente sabe, mais confuso ele fica, intrigante mesmo, cheio de pontas soltas, né, onde a gente não consegue entender o que de fato aconteceu. Então, desde eu explicar esse caso a vocês, a eu conseguir interpretar aqui o que as cartas estão querendo me dizer, é bem complexo, muito difícil, então peço já que vocês deixem um like, que é muito importante, que ajuda a impulsionar o canal, divulgar o canal e o vídeo, e assim vocês me ajudam bastante. Se inscrevendo no canal também, vocês me ajudam, ativando o sininho de notificação, compartilhando o vídeo com seus amigos e familiares. Sempre peço também para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, que eu deixo aqui do lado para vocês, no meu Instagram e o meu WhatsApp. Deixo também um link aqui na descrição com todas as minhas redes sociais, minha página no Facebook, então vai me seguir por lá também. No meu site vocês conseguem estar agendando a consulta, vendo as opções de consultas que fica melhor para vocês, para quem deseja uma consulta particular. Vocês me pedem muitos casos, então eu peço para que vocês tenham paciência, que eu vou trazer todos na medida do possível. Se vocês me fizeram uma sugestão aqui e eu respondi que eu anotei, é porque eu anotei, tá? Pode ficar tranquilos que uma hora eu vou fazer. Então muita calma nessa hora aí que eu vou fazendo na medida do possível. Então vamos começar o nosso caso de hoje. Então, como eu havia dito para vocês, a expedição foi organizada por Igor Dyatlov, de 23 anos, um estudante de engenharia, e para essa expedição ele convidou mais 7 amigos homens e mais 2 amigas mulheres. Eram em sua maioria jovens entre 20 e 24 anos, com exceção de um homem que tinha 38 anos. Ele era um instrutor de esportes da universidade, provavelmente do Igor, né? Então a caminhada teve início no dia 27 de janeiro de 1959. Os próximos dias foram muito bem documentados pelos amigos, eles registravam tudo, eles anotavam a maioria das coisas que eles faziam. Por exemplo, uma refeição, eles colocavam lá, escreviam nos diários deles. Tinha bastante foto também, que ajudou a documentar o caso, fora um sobrevivente, né? Porque no caso teve uma pessoa, o Yuri, que ele teve que desistir logo no começo da expedição porque ele não se sentiu muito bem, então por motivos de saúde ele resolveu voltar para casa. Eu acho que ele deve ter dado graças a Deus que ele voltou para casa naquele dia, né? Depois de tudo que ele ficou sabendo que aconteceu ali. Eles registraram que no dia 1º de fevereiro as condições meteorológicas pioraram bastante, ventos fortes impediam, né, que eles tivessem uma boa visão, atrapalharam muito mesmo, confundindo assim, né, o grupo, né, o caminho deles. Então pode ter colaborado muito para as complicações que vieram depois. Então eles resolveram acampar, por verem que não tinha condições deles continuarem, né, a caminhada deles naquele dia, para esperar para que o clima melhorasse para eles darem continuidade. Então eles montaram uma cabana nos pés da montanha, que no dialeto local significa Montanha da Morte. Arrisco dizer que não é um bom lugar para resolver parar, né? Porque provavelmente se ela tem esse nome já não é legal. Vários estudos realmente comprovaram que esse local é muito perigoso, que essa montanha é muito perigosa, que muitas pessoas tentaram passar por lá, mas muitos desistiam, alguns perderam a vida, então tiveram azar nessa questão, né, de ter que parar por ali. O que aconteceu naquela noite, de fato, ainda é um mistério. Ninguém sabe o que realmente aconteceu.
Mas depois do desaparecimento, semanas depois, no dia 26 de fevereiro, um grupo de busca encontrou a barraca que foi montada por eles. Então, como eles não voltaram no dia que eles tinham que voltar, que estava certo deles voltarem, começaram já as buscas e foi encontrada essa barraca. A barraca estava rasgada, porém de dentro para fora, como se eles estivessem mesmo desesperados ali, tentando sair. Algo tivesse assustado eles, não sei. E todos os pertences haviam sido largados por eles lá dentro. Eles saíram realmente sem levar nada, o que indica que realmente eles saíram desesperados. Eles deixaram peças de roupas que eram bem importantes para encarar aquele inverno que estava muito frio, e deixaram sapatos, deixaram as peças de roupas que era muito importante. A maioria, eles dizem que estava apenas com roupa de baixo, né? Que era uma roupa que não era capaz de proteger eles daquele frio. E nas semanas seguintes, os corpos começaram a ser encontrados. 2 deles estavam em uma floresta próxima ao acampamento, uns 500 metros. Eram 2 homens, estavam seminus e não exibiam sinais de violência, mas 3 corpos foram encontrados no meio do caminho entre a floresta e o acampamento, em posições que sugerem que eles estavam tentando voltar para a barraca, né, quando eles perderam a vida ali no meio do caminho. Também não haviam sinais de traumas ou indício de luta. Naquela noite a temperatura era de menos 25 graus, então estava muito frio, de uma forma que as pessoas pudessem congelar ali do nada mesmo, sem nem perceber. Então a causa do desencarne de todos foi registrada como hipotermia. As buscas pelos últimos 4 corpos, né, que ficaram faltando, levou mais 2 meses. E quando finalmente os corpos foram encontrados embaixo de muitas camadas de neve, daí a investigação virou de ponta cabeça, bagunçando tudo. Isso porque 3 deles tinham sinais muito claros de violências extremas. Um deles exibia um crânio fraturado, assim, de forma fatal mesmo. Os outros 2 tinham recebido um impacto enorme no peito, capaz de romper as costelas, além de ferimentos sinistros, como globo ocular saindo assim pra fora. Saindo pra fora foi demais, mas E até a perda da língua, né? Parece que foi cortada a língua de alguém enquanto essa pessoa ainda tinha vida. Então, para piorar a bizarrice, os corpos foram encontrados com um nível de radiação acima do normal em suas roupas e suas peles estavam alaranjadas de forma, né, que era fora do comum. As autoridades soviéticas não conseguiram descobrir o que de fato aconteceu com eles, então eles disseram que foi a fúria da mãe natureza ou que algo desconhecido tinha acontecido com eles. Nos corpos que tinham ferimentos, parecia que tinha sido um impacto feito como se fosse um acidente de carro. E os que desencarnaram de hipotermia mesmo foi porque eles tiveram que abandonar a barraca por algum motivo, né? Algum motivo que fez eles saírem da barraca correndo, sair sem muita proteção, o que fez com que eles congelassem. A hipótese de avalanche foi descartada, porque a avalanche deixaria vestígios, né, no local de que isso realmente teria acontecido, e não foi o que aconteceu. Não tinha vestígio nenhum de uma avalanche, então essa hipótese foi mesmo descartada. Então, gente, como eu disse, é um caso muito complexo, onde a gente não consegue, de fato, entender. No início a gente pensa de que realmente eles podem ter se assustado com alguma coisa, um bicho, algo fez barulho do lado de fora da barraca, e eles se assustaram e saíram correndo, daí todos se congelaram. Porém, quando aparecem esses corpos aí bem mesmo machucados e todas essas questões aí de pele alaranjada, dizem até que os cabelos estavam meio esbranquiçados, a radiação no corpo, esses traumas, tudo isso não faz sentido se eles tivessem apenas se assustado com algo que realmente não tinha tanta importância. Realmente não faz nenhum sentido.
A gente começa a imaginar essa questão, essa hipótese no começo, porém quando esses corpos eles são encontrados, né, o que eu falei, ele vira realmente a investigação de cabeça para baixo e volta do zero. Só que ninguém conseguiu dizer realmente até hoje o que aconteceu com eles. E a gente vai tentar aqui, né, entender o que de fato houve. Então a gente vai ver aqui, primeiramente, o que pode ter acontecido. Vou tirar uma geral do caso para ver se me vem o que pode ter acontecido. A primeira mensagem que a carta vai me passar sobre esse caso. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu, tá? Então vamos ver aqui primeiro essa questão. Bom, o que me diz aqui é que algo entre eles mesmos foi criado. Algum desentendimento entre eles mesmos foi criado. Me dá aqui a conotação de algo amoroso. Alguém, de repente, estava interesse em alguém, teve uma discussão ou algo do tipo. Não sei se alguém tinha um relacionamento com alguém ali e de alguma forma se sentiu traída, mas é o que quer me dizer aqui muito forte, tá? Ó. Isso aqui, quem entende um pouquinho de baralho sabe que isso aqui me dá uma conotação altamente assim sobre relacionamento. Então o que me dá a entender é alguém tinha um vínculo amoroso, alguma coisa com alguém e aconteceu uma discussão aí. Alguém deu em cima de alguém que era de outra pessoa. Tinham duas mulheres. E o que eu acho que pode ter acontecido é isso, tá? Se desentenderam por causa dessa questão. Me diz aqui que entre eles mesmos, tá? Ó. Daí, no calor ali da situação e da briga, alguém resolve sair, tá bom? Alguém resolve sair. E é a primeira coisa que me vem aqui, tá? Eu vou tirar aqui de novo pra tentar entender o que aconteceu depois. Vamos ver se depois que eles... A coisa foi séria, tá, gente? Muito provavelmente por isso é o desespero pra sair. Acredito que não tenha sido uma simples discussão, briga mesmo, de alguém se sentir até ameaçado de uma certa forma, assim, com medo, tá? Então, daí as pessoas resolvem sair. Virou uma confusão, assim, generalizada, que as pessoas, né, obviamente, viram. Claro que não saiu todo mundo, porém, as pessoas que ficaram preocupadas com os outros que saíram por causa do frio e tudo mais. Viram que podia acontecer algo pior ali. Então, aqui só me confirma, né? Eles saíram à noite. Vou falar da neve. De alguém aí. Em relação a uma situação amorosa, né? Ó, teve aí complicações e dificuldades. O que me fala aqui é que foi um homem, tá? Não foi só natureza. Eu acredito sim que a maior parte das pessoas que perderam a vida foi devido à hipotermia, né? Realmente foram congeladas ali. Porém,
tudo começou por causa de um homem, tá? Um homem que, tiveram ali discussões, brigas. O homem era uma pessoa realmente perigosa e era, assim, alguém ali deles, né? Em todo tempo me fala aqui de amigo, de pessoas ali do meio, né? Que todo mundo confiava e tal. Não teve envolvimento de pessoas externas, digamos assim. Porque uma das teorias foi o Homem da Neve, o tal do Yeti, que é conhecido aí pelos americanos, muitas pessoas falam dele, ou poderia ter sido um bicho, ou algo sobrenatural, mas não. O que me fala é que tudo aconteceu ali no meio deles, tá? O princípio foi aí que tudo aconteceu, tá? Aí teve tudo isso, né? Todas essas brigas e tudo mais. Esse cara, ele se descontrolou, surtou mesmo, tanto que todo mundo ficou com medo. Ninguém sabia o que fazer. Queriam um salvar o outro aí. Eu não consigo dizer pra vocês exatamente quem. Porém, eu acredito que as pessoas que estavam mais lesionadas aí passaram pela mão desse cara e teve um surto. Foi de fato uma tentativa de envolvimento com alguma dessas mulheres, ou até as duas, tá? Um homem, ou todos, e a gente não tem como saber o que realmente aconteceu, mas teve algum motivo desse, assim, que começou tudo, tá? O que me diz aqui, é bem complicado a gente afirmar isso, por isso eu vou falar pra vocês que é de fato a minha interpretação, tá? Sobre essa situação toda, que a gente não tem como saber exatamente o que houve de fato, mas pra mim tá claro essa situação. Houve uma tentativa aí de alguém se envolver com alguém. Eram 2 mulheres, gente, e muitos homens. Essas mulheres provavelmente elas se sentiram ameaçadas de alguma forma. Alguma delas, ou as duas, tentaram fugir para fora da cabana. Explica eles estarem seminus e o desespero, né, de sair da cabana. Provavelmente ela saiu, alguma mulher saiu e o restante foi atrás dela. Houve muita discussão, como eu falei, muita discussão, houve briga e culminou no que a gente sabe, né? A maioria aí acabou perdendo a vida por hipotermia. E acredito eu que aqui estava sem língua era justamente para não relatar que viu o que aconteceu lá. Acabou que ninguém sobreviveu, né? Mas tá me deixando essa questão aqui. Aí você deve estar se perguntando, tá, Jéssica, mas e a questão da roupa, né? Radiação na roupa, a forma que os corpos foram encontrados, aquele lugar, o lugar tem a radiação. Tem radiação decorrente de coisas que são feitas lá. De repente, experimentos. Para mim, os militares estão envolvidos nessa questão da radiação que tem naquele local. Eles fazem alguma coisa, de repente, ou faziam, né, algum experimento relacionado a alguma arma, talvez, não sei, tá? Mas o lugar tem. E aí que eu acho que aconteceu. Durante, gente, ficaram o que, meses, 2 meses, aqueles corpos ali absorvendo aquela radiação que tem já naquele solo e sendo soterrado pela neve. Também explicaria todas as lesões, né, que foram encontradas podem ter sido soterrado pela neve, ter feito aquela pressão sobre os corpos. Como eu disse, nem tudo eu vou ser capaz de responder, mas em resumo, para vocês entenderem o que aconteceu nessa questão, algo
foi tentado contra essas mulheres. Ou mulher, não tem como saber, né? Tinham duas, eu não sei. Muito provavelmente, gente, se algo foi tentado contra uma, a outra com certeza se sentiu ameaçada. Ou tentaram contra as duas, né? Como eu disse, eram duas mulheres no meio de muitos homens. E a época era bem complexa. Para isso, eles estavam ali no meio do nada. Eu tô falando pra vocês. Me dá muita conotação disso aqui. Muita. Então, aconteceu isso. Tentaram alguma coisa contra essas mulheres. Houve ali uma confusão generalizada. Elas tentando sair. Com certeza não foi todo mundo que foi a favor dessa situação. Se vocês conseguem me entender. Pode ter partido de algum homem em específico. Ou alguns homens, mas nem todos. Porque vocês há de convir que se fosse todos os homens contra as mulheres, elas não teriam nem como ter escapado. Mas houve ali um atrito entre eles mesmos, alguns falando que aquilo não era certo e tentando salvar ali as meninas. Houve algum tipo de confusão, né? Por isso, quando elas saíram, a maioria foi atrás e todos desesperados, tanto que não era todo mundo que estava sem roupa ali. E quem foi encontrada ali, sem língua e sem os olhos, foi a mulher. Então, né, muita coisa realmente bate com o que eu tô enxergando. Daí eles saíram, teve toda aquela coisa. Estava acontecendo alguma coisa naquele dia, naquele lugar, porque me fala muito claro aqui, de repente algum tipo de fenômeno, eu não sei, que pode ter assustado eles, ou eles podem ter presenciado alguma coisa que não devia, desses militares. Teve isso e teve algo a mais, que fez com que de repente que realmente causou medo neles ali nessa questão. E com certeza os militares estão envolvidos nisso, na questão de tentar ocultar, né? Ou de repente deixar a coisa ainda pior do que realmente foi, para impedir que mais pessoas fossem ali. Eu tô vendo que tem um dedinho ali, sim, deles nessa situação, tá? E é isso, sobre isso que eu falei pra vocês. É como se fosse um quebra-cabeças. Várias coisinhas ali que aconteceram, que contribuíram para esse incidente, tá bom? Daí aconteceu tudo isso, essa confusão aí entre eles. Eles não conseguiram voltar. Provavelmente estava tendo algum tipo de tempestade, de neve talvez, e eles não conseguiram voltar para a cabana, que fez com que muitos ficassem ali no meio do caminho. O que colaborou também ali foi uma confusão mental que eles tiveram, de repente por tudo que estava acontecendo ali naquela área, eles estavam avistando alguma coisa que fez eles ficarem meio perturbados, além de tudo que já tinha acontecido. Então, é isso, né? Eu consegui entender, a maior parte realmente perdeu a vida ali de hipotermia, e a questão da radiação foi que o corpo absorveu ali do solo, que o local realmente tinha alguma radiação que o corpo recebeu ali durante aquele tempo que eles ficaram soterrados. Eu não pesquisei muito sobre o que o sobrevivente, o tal do Yuri, né, aquele que voltou para casa, se ele falou alguma coisa, se ele deu algum tipo de informação a respeito disso. O que eu acredito, que me fala muito grande aqui, que ele poderia ter sido uma peça relevante para entenderem o que aconteceu com esse caso. Se ele não disse, ele sabia de alguma coisa em relação a isso, ele poderia sim dizer o que de fato tinha acontecido ali, apesar dele não estar. Ele ficou sabendo de algo, ou ele investigou algo, ou pelo simples fato dele conhecer os amigos, conhecer toda a programação ali, o que estava acontecendo já. Eu acho que tinha como ele ter uma ideia do que aconteceu. Espero que vocês tenham entendido. O caso, de fato, ele é muito confuso e cheio de pontas soltas, né? Várias coisas acabam não fazendo muito sentido pra gente. Como eu falei, a montanha é, de fato, um local já muito perigoso. Muito, por diversas questões, não só meteorológicas, não só pela questão da neve ou algo assim. Me fala que espiritualmente é uma
um lugar que faz as pessoas realmente terem perdas, um lugar de vibração não muito boa, espiritualmente um lugar propenso aí a acontecer esse tipo de situação. Então, é o que eu falei, as peças, né, no quebra-cabeça que se juntaram para formar uma tragédia, infelizmente. Espero que tenha respondido algumas perguntas para vocês, que tenha ficado claro da melhor forma possível. Deixe a opinião de vocês no comentário sobre esse caso, o que vocês acham em relação a esse caso, do que de fato pode ter acontecido naquele dia. Vamos bater um papo. Então vou ficando por aqui e até a próxima.